Olá, estamos aqui para mais um Mesa do Mentor e hoje nós estamos aqui no CRE Infância em São José do Rio Preto, onde nós vamos conhecer um pouco da história da Monize, diretora da escola, um pouco desse propósito lindo que eu já conheço e vocês também vão conhecer. Olá, Monize, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Primeiramente, muito obrigado por abrir as portas da escola para poder contar do seu projeto, contar desse propósito lindo, mas também dedicar tempo, né? No meio de tantas coisas onde nós fazemos, correndo atrás de fazer o melhor para outras pessoas, tempo e dinheiro tem ficado um pouco mais desafiadores de alcançar. Então, obrigado por dedicar esse seu tempo para nós aqui, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Mas antes da gente falar da escola, falar desse propósito que eu conheço já um pouco e sou encantado por ele, vamos contar para o mundo quem que é a Monize, da onde que ela veio, o que ela come, qual que era o sonho desde criança. Eu sei que você tem várias formações na área de educação, mas era desde criancinha, já pensava em ser professora? Conta pra gente, quem é a Monize? Claro, claro. Bom, eu sempre tive o sonho de ser professora, porque minha avó paterna é professora, ela sempre me ensinou nos encontros de família, né, como ela não morava aqui, né, não mora aqui, então quando nós íamos visitá-la, ela me ensinava. Então tinha algo em mim já, né? A minha mãe, ela sempre quis ser professora, então já tinha todo esse histórico aí. Eu brincava com as minhas amigas, eu fazia prova para elas tinham que fazer a prova que eu fazia, para as bonecas. Então já realmente tinha esse sonho latente aí, né? E depois foi crescendo, né? A questão de passar na faculdade, de querer aí fazer letras, né? Numa faculdade estadual. E foi aí que eu comecei a jornada toda. Você foi fazer letras, depois eu sei que você é muito boa de inglês também, né? Morei um tempo fora, né, para poder aprender a língua, porque eu sempre amei inglês, só que eu nunca cheguei a fazer efetivamente um curso de inglês. Eu comecei a pesquisar músicas, comecei a pegar os scripts, ver, entender o que estava falando, então em inglês eu sou autodidata, eu aprendi sozinha, né, eu e as músicas, eu e os scripts. E aí fui para fora, né, morar fora para conseguir ter mais essa vivência, né, e me encantei. Me encantei, foi maravilhoso. Bom, Monize, a gente sabe que hoje o ensino no Brasil treina pessoas e prepara pessoas para que sejam profissionais para suas áreas. O médico, né, faz medicina para poder fazer uma boa cirurgia, o advogado faz direito para poder defender as pessoas, mas não tem ainda um preparo para que as pessoas se tornem empresárias do ramo. E como que foi? De professora, amante da educação, a dona de um sistema de educação hoje. Quando eu comecei a dar aulas, eu sempre tive o sonho de ter um lugar, né? Um lugar, um espaço, enfim, né? Mas a gente sempre acha que é muito distante, muito longe, mas sempre fiquei com o que meu pai disse para mim desde criança, né? Que era: Monize, você tem que ter o seu próprio negócio. Legal. Então isso desde dos 10, 11 anos, meu pai já falava isso para mim, aos 14, né? Ele faleceu, ele veio a falecer, mas até então ele falava isso para mim, ele era o dono do próprio negócio dele. Então eu acho que isso foi crescendo em mim, né? Tanto é que a última empresa que eu trabalhei, né, muitos anos atrás, a dona falou para mim: olha, você não serve para ser funcionária, você serve para ser dona. Eu falei: meu Deus do céu, eu nem imaginava um negócio desse, né? E depois da escola, eu me encantei pelo universo da aula particular. Então eu comecei a ir nas casas ensinar as crianças. E aí começou a dar muito certo, porque aí uma mãe ia falando para outra, né? E foi realmente tudo de boca a boca. Então eu fiquei praticamente 10 anos dando aula particular. Só que, muitas vezes, quem procura uma aula particular, uma criança que tem uma dificuldade ou que tem um transtorno. E foi aí que eu comecei a me especializar nos transtornos, né? Fui apaixonando pela neurociência, por tudo que ela oferece, pelos transtornos. E foi aí que eu fui me aprofundando mais. Aí fiz a pedagogia, fiz o desenvolvimento infantil, fiz a pós em psicopedagogia e hoje eu sou especialista. Então foi esse universo que foi me encantando. E sempre que eu ia nas casas, eu ouvia a mesma frase: Monize, esse jeito de você ensinar meu filho, por que você não abre uma escola com esse mesmo jeito? E não foi de uma, não foi de duas mães que eu ouvi isso, foram de várias. E aí eu fui alimentando mais isso do meu coração ainda. Eu falei: poxa vida, eu poderia fazer, né? Eu poderia, mas né, era algo ainda distante, né? Algo muito maior aí para que eu pudesse... Legal, e pegando esse gancho que você falou que se apaixonou
por estudar mais o que eram os transtornos. Vamos clarificar para o pessoal que está nos assistindo, porque pouca gente conhece, né, sobre o que é realmente um transtorno, e eu sei que tem vários, mas para que a gente possa ensinar para eles o que realmente é um transtorno, e para que os pais não fiquem com medo, e agora como é que vai ser? Eu sei que a gente ainda está numa luta para que as escolas possam estar capacitadas, você já ajuda com isso, mas Sim. O que realmente é um transtorno, para que o pai possa entender como é que o cérebro do filho dele funciona? Olha, depende muito do transtorno, né? Então, nós temos o transtorno do espectro autista, nós temos o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, cada um gera um déficit na criança ou um funcionamento diferente do cérebro, que é o que eu gosto de ensinar aos meus professores. Então, como esse cérebro ele funciona diferente, a gente precisa aprender a como lidar com eles. Sim. E como eu pegava muita criança que tinha esses transtornos, eu precisava aprender a lidar. E foi por isso que eu fui estudando e me respaldando na neurociência, para que ela pudesse me ajudar, né, a lidar com tudo isso. Então, essa criança ela tem uma dificuldade maior do que uma criança típica, por exemplo. Então, a gente precisa usar de outros tipos de metodologias, outros tipos de meios, né, outros meios para conseguir ensinar essa criança. E vai, como eu falo, eu não consigo pegar um transtorno e colocar dentro de uma caixinha e falar que é só aquilo ali. Cada criança é única. Sim. Então, a gente tem que olhar com esse olhar de único e ver o que essa criança precisa. Se for um déficit de atenção, eu preciso focar mais nela na objetividade, fugir da subjetividade. Se for só uma hiperatividade, eu preciso trabalhar com ela a questão dessa hipotonia, dela ficar muito agitada, eu preciso trabalhar essa calma com ela primeiro, e sempre trabalhando a questão da autoestima. Você é capaz, você consegue, eu acredito em você, sempre, tanto é que o CRE, quando nasceu, o jargão dele é, aqui nós cremos no seu potencial. Que legal. Então é sempre acreditar na criança, independente do que ela apresente, de que transtorno ela apresente, é acreditar nela. E eu fiz essa pergunta porque é interessante isso, né? Hoje os pais, às vezes, não sabem ainda como lidar, e quem não participa, acha que a criança, por estar só agitada, fala, o pai não cuida, né? É agitado, o pai que não dá educação, mas na verdade você está falando aqui pra gente que existe a forma correta para que a gente consiga se posicionar para ter atenção para quem não dá atenção. Sim, exatamente. Isso gera sofrimento no indivíduo. Então, se a gente não olhar com esse olhar de tratar, de cuidar, de realmente pegar essa criança na mão e caminhar com ela, essa criança vai sofrer muito até chegar num diagnóstico. E nós temos muito a negativa também, né? Os pais que não aceitam, que acham que é frescura da criança, e isso é um absurdo. Então, quanto mais tempo eu levo para diagnosticar, mais tempo essa criança sofre. Sim. Porque muitas vezes ela não vai saber contar o que ela está sentindo, ela não vai saber expressar. É muitas vezes quando ela grita, quando ela morde, quando ela sai correndo, quando ela puxa você pelo braço e tantas outras reações que a criança pode ter. Muito bom, muito bom. E dentro dessa sua especialidade, eu sei que não são todas que talvez estejam no CRE, mas o que tem de diferencial no CRE? Eu sei que tem a questão toda do quintal, das crianças terem um acesso à natureza que na correria do dia a dia, morar em apartamento elas não têm, acesso a informações e até a brinquedos que nem tem no mercado, mas que eu sei que você tem esse carinho. Quais são os diferenciais para que o papai e a mamãe possa entender que ele vai encontrar aqui no CRE? Primeiro de tudo, a nossa base cristã. Né? Então nós oramos com as crianças, agradecemos o Papai do Céu, fazemos devocional com elas. Então isso traz realmente um ambiente de paz para a criança, né? Para que os pais possam ficar tranquilos em deixar em um lugar, né, que falem a mesma língua, que eles falem também em casa. Então, primeiro de tudo, a base cristã. O segundo, o olhar meu como diretora e especialista em desenvolvimento infantil. Porque o que eu ouvia muito nas minhas aulas particulares, e é o que eu não queria que acontecesse aqui, nossa, mas a escola não me falou nada. Nossa, mas a escola não me chamou para me falar que pode ter alguma coisa que eu preciso levar em algum profissional, ou que não, que meu filho tem altas habilidades, que meu filho ele é mais inteligente do que o cérebro dele da idade seria. Sim. Então, acho que esse olhar meu como diretor e como especialista, e o que eu passo e treino as minhas professoras também para ter esse olhar, é um diferencial, porque eu sentia muito isso quando as mães chegavam em mim pedindo aula particular,
desesperadas, porque a escola apresentava para elas uma criança que elas falavam, essa não é meu filho, esse não é meu filho. E aí a mãe ficava sem saber o que fazer. Então, acho que esse preparo da escola, tanto de receber uma criança típica, uma criança atípica, uma criança com altas habilidades, eu acho que tem que ter esse preparo, e o CREA Infância tem esse diferencial. Isso é muito legal, porque não vai chegar com uma informação para o pai e ele na correria vai achar que o filho dele é problemático. Na verdade, em muitos casos ele é acima da média. E muitas vezes sim. A família não está preparada, e é só que aqui no CREA tá. Isso, com certeza. Tá. Dentro dessa sua rotina aí, eu sei que você já atendeu tanto no particular, né, e nessa sua rotina de educação, teve algum caso assim que te marcou, que você viu o desenvolvimento ali da família ou da criança que você pode contar, sem nomes mesmo? Alguma criança que chegou, a família pensava que era uma coisa desesperada, falava, Monice, ajuda meu filho, tem algum caso que você pode contar pra gente? Tenho, eu falo que eu tenho vários, mas agora você falando me veio um específico na cabeça, quando eu estava dando aulas particulares ainda, e chegou uma mãe com laudo na mão, né, com algo que a escola, né, enviou para ela, desesperada, chorando, e eu cheguei na casa dela, eu encontrei essa cena, né, esse cenário, e ela falou, Monize, me falaram que você podia ajudar meu filho, que você podia me ajudar, por favor, eu não sei o que é isso, né, e aí eu peguei aquele laudo na mão, li assim, olhei para a criança, você percebia que a criança tadinha estava assustada também com a questão da reação da mãe e tudo mais, com toda a informação. E eu cheguei nela e falei assim, olha, independente do que esse papel diga, eu acredito no potencial do seu filho, e se você está confiando em mim, eu vou fazer, né, com que isso vale a pena, né, com que você veja o resultado. Fique tranquila, está tudo bem, me deixe com o seu filho, deixe eu trabalhar o desenvolvimento com ele, e eu vou te dando os feedbacks. Então aí eu fui acalmando ela, conversando, falei, deixa comigo que a gente vai caminhar juntos, que vai dar certo. E realmente, graças a Deus, eu falo que o dia que ele entregou para mim uma redação, ele precisava indicar um livro. Na escola pediu uma tarefa que ele precisava indicar um livro que ele gostava muito. E a hora que eu li aquela redação, ele entregou para mim, eu comecei a chorar. Porque eu falei, uma criança que não conseguia mal se expressar, que não conseguia escrever 3, 4 linhas com coerência, né? Logo no começo, me dá um texto daquele ali, foi assim, para mim foi o ápice, assim, né? Foi legal, muito bom. Legal demais. Monize, nós falamos da sua história um pouco do potencial, do CREA, do diferencial, mas para a gente possa agora, momento pitch, tá? Convidar papai, convidar mamãe para conhecer a escola, de que ano a que ano que você atende, o que a escola oferece realmente para essas crianças, para essas famílias, tem integral, é parcial, agora é o seu momento, pode fazer o seu pitch para fazer o convite para essa galera. Você, papai e mamãe, que quer o mesmo cuidado que você tem aí na sua casa, você pode ter certeza que nós teremos aqui no CREA Infância. Aqui nós atendemos crianças de 1 até 5 anos nos períodos manhã, tarde e também integral. Então você que trabalha o dia todo, precisa deixar o seu filho, fique tranquilo, você vai saber o que está acontecendo aqui. As professoras escrevem na agenda para que você se sinta pertencente do dia da sua criança. Aqui eles terão expressão corporal, terão musicalização, artes, além do pedagógico, toda a estimulação sensorial, cognitiva, motora, emocional. Então aqui o seu filho vai ser muito bem cuidado. E eu te convido a vir nos conhecer, a se encantar por esse lugar, a conhecer funcionando, os alunos aqui. Vai ser um prazer te receber aqui e poder te apresentar toda essa estrutura. Uau, que pitch, hein? Que pitch. Você que ficou curioso de onde é que fica o CREA Infância, tem na nossa legenda, mas o CREA Infância fica em São José do Rio Preto, no bairro Redentora, na rua Redentora, número 3333. Então é só você seguir nas redes sociais ou já agenda agora, já faz a matrícula do seu filho, porque com certeza você vai ter um apoio, uma equipe de apoio para o aprendizado e desenvolvimento da sua criança. É isso mesmo, Monize? É isso mesmo. Monize, muito obrigado pela sua participação. Espero ter outros encontros como esse, claro. Que esse podcast, que esses vídeos possam alcançar os pais que também têm o mesmo propósito, que é difícil nos dias de hoje ver alguém conseguir, você com tanta clareza e leveza, falar, ó,
é base cristã e tudo bem, a gente acredita de verdade, né, nisso que a gente prega. Isso é honroso, ver você falar de base cristã, entender a neurociência e passar isso para tanto no trabalho quanto para outras professoras, para outras mães. Você fique ligado que você vai ter um outro episódio com a Monize somente falando de uma educação especial que ela tem para ajudar professoras, né, a estarem também se desenvolvendo. Então não são somente as professoras do CRI que já são abençoadas com a Monize. Você que também é professora aí da cidade de São José do Rio Preto e região, tem novidade chegando, daqui a uns dias tem um episódio especial sobre isso. Tudo bem, Monize? Sim, com certeza. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigada, tá até lá. E você que está nos acompanhando, compartilha esse vídeo, manda para papai e mamãe que quer realmente uma escola que cuide dos filhinhos deles como eles merecem. E até o próximo Mesa do Mentor. Tchau, tchau.